Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando o canal Direito Objetivo, Direito Simples para que todos possam entender. Nós estamos hoje na segunda aula do curso de Direito Penal, curso voltado para pessoas que querem conhecer esse ramo do direito ou para aqueles que querem estudar para concursos públicos, notadamente aqueles voltados para a área de segurança pública. Hoje nós vamos falar sobre três tópicos importantes do Código Penal. É o tempo do crime, a territorialidade do crime e a extraterri... Esse nome é difícil, eu tenho que ler para poder falar. A extraterritorialidade da lei penal. Eu vou explicar, vou fazer uma breve introdução sobre esses três tópicos. Bom, o primeiro deles é o tempo do crime. Nesse tópico a gente vai entender quando de fato no Brasil, no direito penal brasileiro, o crime é tido por acontecido, tido por cometido, tido por consumado. Quando é que o crime de fato é consumado? Isso pode não parecer muito importante, mas na verdade, quando se vai analisar as situações reais, isso tem uma importância muito grande. Você vai entender na medida que a gente for falando. O segundo tópico é a territorialidade da lei penal. Ou seja, a lei penal ela é aplicada aonde? Ela é aplicada no território brasileiro. Mas em termos jurídicos, em termos de lei penal, em termos de direito penal, até onde é considerado o território brasileiro? A gente vai ver sobre isso. E o último tópico é eu vou ter que ler novamente, a extraterritorialidade da lei penal. Em que circunstâncias a lei penal brasileira ela é aplicada fora do território brasileiro. A gente vai abordar esses três temas. Fique comigo, acompanhe, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível, sem perder, claro, o ritmo da informação, né? O que é necessário de aprendizado. Bom, tempo do crime. No Brasil, não é nem no Brasil, no direito existem basicamente três teorias relativas ao tempo do crime, né? Três teorias que definem o momento em que o crime acontece, ou como se diz no jargão do direito, o momento em que o crime se consuma, onde há a consumação do crime. A primeira teoria é a teoria da atividade. Essa teoria, pelo próprio nome, a gente já entende, né? Ela diz que o crime acontece no momento da ação ou da omissão. Veja só, você vai entender isso comigo. Digamos que eu quero matar João. Então, eu pego um revólver calibre 38 e dou um tiro contra João com o intuito de matá-lo. João leva o tiro e meia hora depois vem a óbito. Eu atirei de 9 horas da manhã, 9h30 ele morreu. Que horas? Em que momento aconteceu o crime? Bom, segundo a teoria da atividade, o crime acontece no momento em que eu acionei o gatilho, no momento em que eu fiz o disparo de arma de fogo. Essa é a teoria da atividade. A teoria do resultado, ela já vai dizer algo diferente. Ela vai dizer, olha, Rogério atirou de 9 horas, a bala pegou em João e de 9h30 João morreu. Então o crime se consumou, o crime aconteceu às 9h30, no momento em que João veio a óbito. E existe, por último, a teoria da ubiquidade. Essa teoria, ou também é chamada de teoria mista, ela busca fazer uma mistura entre a teoria do resultado e a teoria da atividade. Ela diz que o crime ele se consuma, ou seja, ele acontece tanto no momento da ação ou da omissão, quanto no momento do resultado esperado. Que teoria prevalece no Brasil? Qual é a teoria que prevalece do Brasil referente ao tempo do crime? Bom, no Brasil prevalece a teoria da atividade. Veja aqui comigo o artigo 4, o artigo 4 do Código Penal. Fique com o seu Código Penal aí aberto.
e acompanhe comigo a leitura. Artigo 4. Veja o que diz o artigo 4 do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o Código Penal, ele expressamente escolhe a teoria da atividade como a teoria definidora do momento da consumação do crime. Então, se cair numa prova de concurso, se cair na prova da OAB, algo questionando você acerca da teoria do tempo do crime que prevalece no Brasil, você pode marcar a alternativa que diz que é a teoria da atividade, com base no artigo 4º do Código Penal brasileiro. Bom, cabe destacar, cabe fazer uma observação acerca do crime chamado permanente, né? Que tipo de crime é esse? É um crime cuja consumação se protai no tempo. A consumação ela atravessa vários momentos no tempo. Esse tipo de informação é muito importante para a gente entender essa questão do momento do crime. Eu vou dar exemplos e você vai entender bem direitinho. Veja bem, falando sobre a teoria da atividade, o tempo do crime, pense na seguinte hipótese. Um rapaz de 17 anos, digamos, 17 anos, faltando um dia só para ele completar 18 anos, ou seja, para ele atingir a maioridade, para ele responder, para ele ser criminalmente imputável, ou seja, para ele responder pelas suas condutas, por condutas criminosas. Ele, prestes a completar 18 anos, né, um dia antes de completar 18 anos, ele resolve matar João. Então ele pega um 38, vai lá em João e atira contra João. João leva o tiro, cai, é socorrido e no dia seguinte ele morre. Só que o agente do crime, aquele que atirou, ele no dia em que atirou ele tinha 17 anos e no dia seguinte, no dia da morte de João, ele completou 18 anos, ele atingiu a maioridade penal. E aí? Ele vai ser processado como um adulto maior de idade ou não, ele vai ser tratado como um menor de idade perante a lei. Bom, de acordo com o artigo 4º do Código Penal, que estabelece a teoria da atividade, o crime se consumou, o crime aconteceu no momento da ação ou da omissão. No caso do exemplo, foi no momento da ação, ou seja, no momento em que o menor de idade atirou, o crime aconteceu. Se João morreu no dia seguinte, e no dia seguinte o menor de idade havia completado 18 anos, não interessa. O crime foi cometido no dia anterior, quando o jovem tinha 17 anos. Então ele não vai responder criminalmente pela sua conduta. Percebe a importância da teoria do tempo do crime, ou seja, da definição de quando o crime acontece. Por isso que é importante você ter essa noção na sua mente. Aí agora eu vou entrar nesse último ponto que eu mencionei, o crime permanente. Eu vou dar um exemplo de crime permanente e você vai logo entender do que se trata. Veja bem, esse mesmo jovem, ele resolve sequestrar João. Ele tem 17 anos, ele resolve sequestrar João. Ele pega João e leva para o cativeiro. Só que ele leva para o cativeiro na quarta-feira. Na quarta-feira, esse jovem tinha 17 anos. Na quinta, o sequestrador completaria 18. E João ficou na quarta, quinta, sexta foi libertado. E o jovem foi pego pela polícia. Aí eu pergunto, ele vai responder como maior de idade ou como menor de idade? Bom, o crime praticado por esse jovem é um crime permanente, ou seja, ele acontece, é fácil de entender, né? Ele acontece em todo momento em que ele de fato está acontecendo, né? Veja bem, o jovem sequestrou João na quarta, ficou com João na quinta e na sexta. Então, esse crime, para o direito penal brasileiro,
ele é um crime permanente. O crime está se consumando na quarta, se consumando na quinta, se consumando na sexta, até o dia em que a situação de sequestro chegar ao fim, o crime está acontecendo. Aí perceba, o jovem sequestrou na quarta, quando era de menor. Na quinta ele completou aniversário, fez 18 anos. Na sexta ele foi pego pela polícia, com o João no cárcere, de posse de João no cárcere. Ele vai ser responsabilizado criminalmente como alguém de maior? Vai, porque se trata de crime permanente. Aí compare com a outra situação. Ele atirou em João na quarta-feira, quando ele era de menor, e João morreu na quinta, quando já era de maior. Para esse caso, como homicídio não é um crime classificado como permanente, o jovem cometeu o crime na quarta, quando ainda era de menor, e por isso não vai responder à luz do Código Penal. Ele vai ser tratado como menor de idade, nessa circunstância. Você consegue perceber a importância da definição do tempo do crime? Vai fazer muita diferença. A gente pode até pensar que situações como essa não acontecem, mas acontecem. Bom, vamos lá para o próximo tópico. Essa palavra é difícil. Territorialidade da lei. Né? Significa o quê? Aonde é que a lei penal brasileira é aplicada. Né? De regra, ela é aplicada no território nacional. A lei penal brasileira é aplicada no território nacional. Mas, assim, para fins jurídicos, para fins do direito penal, o que é o território nacional? Bom, você está acostumado a ver aquele mapa do Brasil, né? Então você tem que entender, eu quero que você entenda que o direito penal brasileiro, a lei penal brasileira, ela vai ser aplicada em todo aquele mapinha. Qualquer conduta que seja cometida dentro daquele mapinha, se ela tiver um tipo penal, ou seja, se ela tiver tipificado penal ou em alguma lei extravagante, aquela conduta vai ser crime e vai ser, pelo menos deve ser, processada como tal. Então, imagine o mapinha, aquele mapinha do Brasil, qualquer conduta tipificada como crime, cometida dentro daquele mapinha, deve ser alvo, né, da lei penal, do direito penal. Mas só que a aplicação da lei penal não se limita só àquele mapinha. Ela vai além. Ela atinge também o mar territorial brasileiro. Né? Imagine que uma embarcação, vamos falar assim de maneira geral, né? Imagine que você está num barquinho com uma pessoa dentro do território, do mar territorial brasileiro, e você mata essa pessoa, você mata João. Você vai responder pela lei penal brasileira. Você não vai responder pela lei penal de nenhum outro país. Vai responder pela lei penal brasileira. Mas tem outros casos ainda mais interessantes. Veja bem, se você, vamos supor que você está num avião, ou num navio, poderia ser num navio também, um navio brasileiro, pertencente ao poder público brasileiro, e você mata João, digamos, nesse avião que está em espaço aéreo internacional. Qual é a lei? E a lei brasileira vai lhe atingir? Vai, porque se trata de aeronave pertencente ao poder público brasileiro. Digamos que seja uma aeronave da FAB, da Aeronáutica. E essa aeronave está no meio do Atlântico, em direção à Europa. E você, digamos que você é o sargento José, você mata, você tem uma intriga com o sargento João, vai lá e dá um tiro nele. Você vai responder pelo crime, pela sua conduta, de acordo com a lei penal brasileira. O mesmo acontece para as aeronaves, né? Para os navios. Se você tiver num navio pertencente ao poder público brasileiro, por exemplo, pertencente à Marinha, você é o sargento da Marinha José, e você tem uma rixa com o sargento da Marinha de nome João, e esse navio está no meio do Atlântico, você mata João, você vai responder por homicídio de acordo com a lei penal brasileira. O mesmo vale para aeronaves e navios que, mesmo não pertencendo ao poder público brasileiro,
ou seja, não pertence, mesmo não pertencendo a nenhum ente público brasileiro, eles estão a serviço de algum ente público. Digamos que o governo brasileiro contratou uma empresa de aviação para levar algumas pessoas, alguns brasileiros, do Rio de Janeiro para Lisboa. E você está lá nesse avião, você é José, tem rixa com alguém chamado João, o avião está no meio do Atlântico, você vai e mata João. Bom, aquele avião não pertence à aeronáutica, não pertence ao governo brasileiro, mas ele está a serviço do governo brasileiro. Você cometeu um crime dentro do avião, no meio do Oceano Atlântico, você vai responder pelo crime de homicídio, de acordo com a lei penal brasileira. Então, guarde bem isso. E se a aeronave, ela for aeronave ou navio, ela for privada e ela está em águas internacionais, estrangeiras, o que é que vai acontecer, né? Digamos que é um navio, uma aeronave, um navio, né, privado, não está a serviço do governo brasileiro, não pertence ao governo brasileiro, o que é que vai acontecer? Veja bem, se ela tiver, se esse navio ou essa aeronave, ela estiver em águas internacionais, ela é brasileira, não está a serviço do governo e não pertence, né, ao governo, não está a serviço do governo brasileiro e nem pertence ao governo, mas ela está em águas internacionais, não está, digamos, mesma situação, você está num avião, né, digamos, vamos dar um exemplo assim, um avião da Gol, você está num avião da Gol e esse avião está indo em direção, está voando de Recife para Lisboa. Você está no meio do Oceano Atlântico. E você, José, tem uma rixa com João, encontra João no avião e decide matar João. O avião está no meio do Oceano Atlântico, não está na água, no mar territorial da França, nem da Inglaterra, nem de Portugal, de canto nenhum. Ele está em águas internacionais. Você vai responder pelo crime de acordo com a lei penal brasileira? Vai, porque a aeronave ela é brasileira. O mesmo vale para a questão dos navios. Então, esse ponto é a territorialidade, né, da lei brasileira, ou seja, até onde é que essa lei será aplicada, né, em que lugar ela vai ser aplicada. Bom, então vamos. Pronto, é só um detalhe. Se essa aeronave ela é estrangeira e ela, vamos pensar um pouquinho, né? Se essa aeronave ela é estrangeira e ela está no Brasil, o que é que vai acontecer? Se você é João, digamos que você é português, né? Você está numa aeronave portuguesa que não está a serviço do governo português e nem pertence ao governo português, ou seja, é uma aeronave privada de origem portuguesa. Você é João, você é José, tem uma rixa com João, essa aeronave está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, você mata João. Você vai responder pelo homicídio de acordo com a lei penal brasileira? Vai. Vai porque não se trata de aeronave pertencente ao poder público de Portugal, mas sim uma aeronave privada que está no solo ou está no espaço aéreo brasileiro ou um navio que está no mar territorial brasileiro. Então, a lei penal aplicada à conduta criminosa vai ser a lei penal brasileira. Então vamos ao terceiro tópico, vou ter que ler de novo, extraterritorialidade da lei brasileira. Quando é que a lei brasileira ela é aplicada no exterior? Quando ela ultrapassa os limites do território brasileiro, né, considerando que, nos casos que eu citei anteriormente, da aeronave brasileira, né, a serviço do governo brasileiro, ela é considerada como se fosse o território brasileiro lá fora, né? É um pedaço, ela para fim jurídico, para fim de direito penal, ela é considerada como um pedaço do território
brasileiro no exterior. Mas quando é, de fato, que a lei penal brasileira ela é aplicada fora do território brasileiro? Quando é que ela é de fato aplicada? Bom, existem as hipóteses enumeradas, né, no Código Penal. A gente depois vai dar uma lida aqui nos artigos da lei para a gente ver. Veja bem, quando é que a lei brasileira será aplicada no exterior? Primeira hipótese, né? Em crimes cometidos contra a liberdade e a vida do presidente da República. Né? Uma situação em que, digamos, vamos dar um exemplo bem prático. Digamos que o presidente do Brasil, hoje é Bolsonaro, digamos que ele está em visita aos Estados Unidos. E chegando lá nos Estados Unidos, uma pessoa dá um tiro nele. Ou essa pessoa sequestra Bolsonaro. Né? Não importa a nacionalidade dessa pessoa. O que importa é que esse fato aconteceu fora do território brasileiro. Né? Aqui para o nosso exemplo. Aí eu pergunto, quem cometeu esse crime ele vai ser alvo da lei penal brasileira? Vai. Isso acontece especificamente para a pessoa do presidente da República. Não é que o presidente da República seja alguém acima dos demais, assim, melhor, diferente dos demais. É porque ele representa o Estado brasileiro, a nação brasileira. Então, se alguém, digamos, pratica um atentado terrorista contra o presidente, tenta matá-lo, sequestra o presidente fora do Brasil, mesmo assim, mesmo não estando no território brasileiro, ele vai ser alvo da lei penal brasileira. O mesmo vale para crimes cometidos no exterior que tenham como alvo a administração pública brasileira. Digamos que, de alguma maneira, vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem, digamos, não sei nem se é fantasioso, né? Porque hoje em dia tudo é possível. Digamos que uma pessoa, ela mora na Inglaterra e ele é um hacker. E ele, de alguma forma, entra em algum sistema de uma repartição pública brasileira e causa um prejuízo a essa repartição. Bom, ele consumou o crime, ou seja, o crime aconteceu fora do território brasileiro, aconteceu lá em, vamos supor, lá em Londres, lá no meio de Londres. Mas o crime teve como alvo quem? A administração pública brasileira. Ele pode até ser processado lá em Londres, mas ele também vai ser alvo da lei penal brasileira. Né? Situação semelhante se aplica a servidor público ou a pessoa que cometa algum crime contra a administração brasileira e que esteja a serviço dela no exterior. Ele também vai responder penalmente, né? Se a conduta dele é tipificada como crime, ele vai responder também penalmente, tendo por base a lei penal brasileira. Ele pode até responder lá fora, mas ele vai responder também a lei penal brasileira. Se um brasileiro ele está no exterior e cometer um crime de genocídio, ele não está em território nacional, digamos que ele está lá em Londres e ele comete um crime classificado como genocídio, ele também vai ser alvo da lei penal brasileira. Né? Ele pode ser, nesse ponto do genocídio, a gente tem dois aspectos. Né? Ele pode ser, se ele for brasileiro, estiver no exterior e cometer o crime de genocídio, ele vai ser alvo da lei penal brasileira. Se ele não é brasileiro, mas é domiciliado no Brasil e está no exterior, ele também vai ser alvo da lei penal brasileira. Bom, mas assim, tem um detalhe a respeito desses casos que eu citei, que é o seguinte, né? A lei penal vai alcançar essas pessoas, né? Tipo, digamos assim, aquele que cometeu o crime contra o presidente da República, né? Contra a liberdade ou a vida do presidente da República, aquele que cometeu um crime contra a administração pública brasileira no exterior, aquele que é a serviço da administração pública brasileira no exterior cometeu um crime no exterior, um brasileiro que cometeu crime de genocídio no exterior, uma pessoa domiciliada no Brasil que cometeu crime de genocídio no exterior, ela vai ser alvo da lei penal brasileira se ele não pode ter sido absolvido no estrangeiro, né? A condenação no estrangeiro
assim, ele não pode ter sido absolvido no estrangeiro, ele não pode ter sido condenado no estrangeiro. Bom, nesses casos, né, o camarada, ele atentou contra a vida do presidente da República, atentou contra a liberdade do presidente da República, ele cometeu algum crime, isso no estrangeiro, né, ele atentou contra a vida do presidente da República no estrangeiro, ele atentou contra a vida do presidente da República do Brasil no estrangeiro, ele atentou contra a liberdade do presidente do Brasil no estrangeiro, ele vai, mesmo ele sendo absolvido no país onde ele cometeu o crime, ele vai responder pelo crime no Brasil. Mesmo que ele seja condenado pelo crime no país onde ele cometeu, ele vai ser também, vai responder pelo crime também no Brasil. O mesmo vale para os crimes praticados contra a administração pública, praticados no exterior contra a administração pública, os crimes praticados por pessoas a serviço da administração pública no exterior, e também o mesmo vale para o crime de genocídio cometido por brasileiro no exterior, ou por pessoa que seja domiciliada, ou seja, que resida no Brasil e tenha cometido esse crime de estrangeiro, de genocídio no exterior. Para esses casos, mesmo que a pessoa seja condenada no exterior, ele vai responder também na lei penal aqui no Brasil. Para esses casos, se a pessoa for absolvida no exterior, ela vai responder aqui no Brasil de acordo com a lei penal brasileira. Se ela for absolvida, se ela for condenada, mesmo assim ela vai responder também pela lei penal brasileira. Né? Assim, há bastante dureza nisso. Né? Outra coisa, né? Administração pública. O termo administração pública que o Código Penal menciona aí, o que eu usei aqui, né? Administração pública. A administração pública federal, estadual, municipal. A administração pública direta, a indireta, ou seja, autarquias, fundações, a administração pública por inteiro, né? Goza dessa, digamos assim, dessa proteção estatal. Vamos lá para outras situações em que a lei territorial brasileira ela é aplicada no exterior, fora do território nacional, fora do território brasileiro. Bom, a lei penal brasileira ela será aplicada ao crime nos casos em que o Brasil, assim, para crimes, deixa eu voltar um pouquinho. Veja bem, se uma pessoa, digamos que, vamos supor, um brasileiro, ele comete crime de... Ele leva pessoas à situação de escravidão no exterior. E o Brasil tem um tratado, ele assinou um tratado internacional, né? Assim, o presidente assinou um tratado, o tratado foi aceito, né, ratificado pelo Congresso Nacional, em que o Brasil se compromete a combater o crime de escravidão. Então, a pessoa cometeu esse crime, ela levou pessoas à escravidão, o Brasil obrigatoriamente vai ter que aplicar a lei penal brasileira contra essa pessoa. Né? Crimes que, por tratado, o Brasil se comprometeu a reprimir. Crimes praticados por brasileiros no estrangeiro, eles também vão ser alvo da lei penal brasileira. Depois a gente vai ver uma informação a respeito disso tudo. Crimes praticados em aeronaves, em navios privados de origem brasileira, quando forem crimes praticados em aeronaves, navios brasileiros, de propriedade brasileira, mas não pertencentes ao governo brasileiro. Aeronaves e navios privados brasileiros estão, digamos assim, na França. Um navio está ancorado num porto francês, digamos assim. E lá nesse navio de bandeira brasileira, mas que não pertence ao governo brasileiro e nem está a serviço do governo brasileiro,
acontece um crime. José mata João dentro desse navio. Bom, se a França não julgar esse crime, a lei penal brasileira será aplicada, né? Veja só, eu citei aqui 4 casos, né? 3 casos, em que mais outros 3 casos em que o crime praticado, a lei penal brasileira, ela é aplicada no exterior. O primeiro caso, né, é quando o crime acontece e esse crime, o governo brasileiro tem, por força de tratado internacional, a obrigação de reprimir. Se esse crime acontecer, o governo brasileiro vai ter que aplicar a lei penal brasileira. O crime praticado por brasileiro no exterior também vai ser alvo da lei penal brasileira. O crime cometido em aeronave ou navio brasileiro, né, em águas, em território estrangeiro, cujo esse crime não venha a ser, digamos assim, julgado pelo governo, pela autoridade estrangeira. Se isso não acontecer, a lei penal vai ser aplicada. Agora, veja só, esses 3 casos, a lei penal brasileira vai ser aplicada se o indivíduo pisar no Brasil, né? Eu acho que agora vai ficar mais claro para a gente entender. É porque essa parte do código realmente é um pouco difícil, mas vai ficar mais claro. Se o indivíduo pisar no Brasil, deixa eu dar um exemplo, né? Digamos que o cara, ele mora na França e ele lá escravizava pessoas. E o Brasil, ele tem um tratado que ele se compromete a reprimir o crime de escravidão. Então esse cidadão que estava na França, ele saiu da França, não foi pego lá, fugiu para cá para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, as autoridades brasileiras pegaram ele. Bom, como o Brasil assinou um tratado para reprimir o crime de escravidão, o Brasil terá que processar e julgar ele conforme a sua lei penal. Um exemplo. Se o cara José matou João numa aeronave brasileira privada, que não pertence ao governo brasileiro, não pertence à administração pública brasileira e nem está a serviço da administração pública brasileira. João matou José num navio ancorado num porto em Paris. Beleza. As autoridades parisienses não tomaram nenhuma atitude. Então José volta para o Brasil. Quando ele chegar no Brasil, ele vai ter que ser processado pela lei penal brasileira. Agora, tudo isso vai acontecer se o crime praticado por José, tipificado na lei penal brasileira, for crime lá na França. Né? Se for crime lá na França. Se não for crime na França, a lei penal brasileira não vai ser aplicada. Digamos que José matou João na França, e na França o homicídio não é crime. Quando José pisar no Brasil, ele não vai ser processado de acordo com a lei penal brasileira. O mesmo acontece para o crime praticado por um brasileiro no exterior. O brasileiro roubou lá na França. E beleza, não aconteceu nada com ele. Ele fugiu, chegou aqui no Brasil e ele vai ter que ser processado de acordo com a lei penal brasileira por roubo. Agora, isso vai acontecer se, claro, ele pisar no Brasil, né? Quando ele pisar no Brasil, isso vai acontecer. Enquanto ele não pisar, não vai acontecer. Outra coisa. Ele não pode ser alvo, né, de absolvição lá no país dele, no outro país, no país onde ele cometeu o crime. Ele não pode ter sido condenado também lá no país onde ele cometeu o crime. E também tem que haver tratado de extradição entre o Brasil e o país no qual ele cometeu o crime. Tem que haver esse tratado de extradição. Ele só será processado no Brasil para os crimes em que
existe tratado de extradição referente ao crime praticado. E também o crime praticado por ele tem que ser tipificado, não importa se o crime aqui no Brasil, se a conduta aqui no Brasil é tipificada como crime. Ela tem que ser também tipificada como crime lá no país dele. Né? Esse assunto ele é bastante denso, né? Talvez é um dos pontos mais densos do Código Penal brasileiro, pelo menos nessa parte geral. Ele é um dos pontos mais densos, mas é de fácil entendimento. Se você lê, principalmente se você lê o texto, né, da lei, você com essas informações que a gente conversou aqui, você com essas informações você entende melhor. Né? Vamos só se fazer uma leitura rápida dos artigos do Código Penal que se refere a esses 3 pontos. Bom, o primeiro ponto, né? O tempo do crime. Artigo 4º, considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É a teoria da atividade. O Código Penal ele expressamente estabelece a teoria da atividade quando quando é necessário indicar o tempo de consumação do crime. A territorialidade, artigo 5º, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, é aquela informação, né? O que é território nacional? De maneira geral e simples, é aquele mapinha do Brasil mais o mar territorial. O crime aconteceu dentro desse mapinha, dentro do mar territorial e desse mapinha, aplica-se a lei penal. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional a embarcação e aeronave brasileira de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É simples. A aeronave pertencente ao governo brasileiro, acontece um crime nela, será aplicada a lei penal. A aeronave que não pertence ao governo brasileiro, mas que está a serviço do governo brasileiro, acontece o crime nela, aplica-se a lei penal brasileira. A aeronave privada, dentro do mar territorial brasileiro, aeronave ou navio, né? Aeronave ou navio. Dentro do espaço aéreo brasileiro ou do mar territorial, acontece o crime, será aplicada a lei penal brasileira. Aí, parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território, ou seja, esteve dentro do território brasileiro, não esteve a serviço e nem é de propriedade de outro país, está no território brasileiro, o crime aconteceu, aplica-se a lei penal. Extraterritorialidade, né, da lei penal. Quando é que ela é aplicada fora do território brasileiro? Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ou seja, se o crime for cometido no estrangeiro, será aplicada a lei brasileira mesmo assim. Os crimes, para inciso 1, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ou seja, Bolsonaro está nos Estados Unidos, eu atirei contra ele ou eu sequestrei ele. A princípio, eu vou responder pela lei penal brasileira, né? Mesmo que eu seja processado lá nos Estados Unidos, né, pelo crime. Crimes contra o patrimônio, a fé pública da União, do Distrito Federal, dos Estados, do território, do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação,
instituída pelo poder público. Em resumo, né? Se eu sou, é aquele exemplo que eu dei, eu sou um hacker, moro na Inglaterra e entrei no sistema, digamos, dos Correios aqui no Brasil e causei um prejuízo aos Correios. Eu vou responder, será aplicada a lei penal brasileira. A lei penal brasileira vai tentar me alcançar, né? Mesmo eu sendo brasileiro ou não, estando em outro país, cometi o crime contra a administração pública brasileira, a lei penal vai tentar me alcançar. O mesmo vai acontecer se eu estou no estrangeiro e estou a serviço de algum ente da administração pública, né? Que é justamente a letra C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. É o que eu acabei de falar. Crime de genocídio, né? Que também a gente já falou, crime de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Se eu cometer um crime de genocídio, eu sou brasileiro, cheguei lá nos Estados Unidos e cometi um crime de genocídio, eu vou responder pela lei penal brasileira também, né? Assim, a lei penal brasileira vai tentar me alcançar, né? Ou eu não sou brasileiro, cometi o crime no estrangeiro, mas eu tenho domicílio no Brasil, a lei penal brasileira também vai tentar me alcançar. Aí você vem, ó, você pula aqui, ó, o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, eu tentei matar o presidente, sequestrei o presidente brasileiro no estrangeiro, eu cometi crime contra a administração pública brasileira, mesmo eu estando no estrangeiro, eu cometi crime de genocídio, né? Sendo eu brasileiro, cometi crime no estrangeiro, crime de genocídio, sendo eu brasileiro, ou não sendo brasileiro, mas domiciliado no Brasil, mesmo que eu seja absolvido, né? Aqui, ó. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, né? Mesmo que eu tenha sido condenado lá, eu também vou ser alcançado pela lei brasileira, lei penal brasileira. A lei penal brasileira, mesmo assim, vai tentar me alcançar. Se eu for absolvido lá, a lei penal também vai tentar me alcançar. A lei penal brasileira também vai tentar me alcançar. Aí vamos voltar aqui para as outras circunstâncias da aplicação da lei penal. Aqui no inciso 2. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Digamos que eu estou no exterior e eu estou escravizando pessoas e o Brasil tem um tratado de combate, de repressão à escravidão humana, né? Eu estou no exterior e cometo esse crime. Digamos que eu não sou brasileiro ou que eu seja brasileiro, eu coloquei o pé no Brasil, eu vou ter que... a lei penal vai tentar me alcançar, né? Não importa se eu sou brasileiro, se eu não sou, a lei penal vai tentar me alcançar. Se eu cometer esse crime no estrangeiro, botei o pé no Brasil, a lei penal vai me alcançar. Crimes praticados por brasileiro, né? Eu sou brasileiro, estou no exterior, estou no estrangeiro, cometo um crime, a lei penal vai tentar me alcançar. Eu pisei no Brasil, a lei penal vai tentar me alcançar, né? Se eu não fui julgado lá, digamos que cometi um crime na França, a França não me processou, não me julgou, eu pisei no Brasil, a lei penal vai tentar me alcançar. Se o crime que eu cometi, se a lei penal brasileira classifica a minha conduta como crime e a lei penal francesa também classifica como crime, quando eu pisar no Brasil, a lei penal brasileira vai tentar me alcançar. Se o Brasil tiver tratado de extradição com a França referente a esse tipo de crime, a lei penal vai tentar me alcançar. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Ou seja, Rogério está no navio
pertencente à Grécia, e esse navio está no porto lá em Paris. Rogério mata João. E o governo francês, assim, o Estado francês não deu a mínima para esse crime. Apesar de essa conduta ser criminosa lá, o Estado francês não deu a mínima para esse crime, né? Eu cheguei, perdão, falei que a embarcação era grega, né? Não, é a embarcação brasileira. Embarcação brasileira. Eu cometi o crime, eu estava num navio brasileiro, lá na França, matei João. A França, o navio estava ancorado lá no Porto de Paris. A França não deu a mínima para o crime. Quando eu pisar no Brasil, essa conduta também é tipificada como crime lá. Quando eu pisar no Brasil, a lei penal brasileira vai tentar me alcançar. Então é isso, pessoal. Esses foram os 3 tópicos de hoje. Né? É um pouco denso, né? Isso é uma parte do Código Penal que é um pouquinho densa. Eu comparo muito ela à dosimetria da pena. Mas é gostosa. Depois você lendo o Código Penal, pegando essas informações que a gente passou aqui, a gente consegue chegar a um entendimento bom e sair com vantagem na hora de uma prova ou coisa desse tipo. Então aguardo você para a próxima. Bons estudos, leia o código, leia a doutrina, assista às aulas e a gente vai vir com a aula de número 3. Até mais.